Evangelho, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: O Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a oportunidade de continuarmos a leitura do 13º capítulo do Evangelho de São Lucas. Atravessando de cidade em cidade, o Senhor prossegue o seu caminho a Jerusalém. Desde o 9º capítulo, o Senhor está em seu itinerário, decidido, rumo a Jerusalém, onde entregará a sua vida em sacrifício pela nossa salvação. Durante o caminho, o Senhor, ensinando nos povoados, vai ouvir uma afirmação que, na verdade, se torna uma pergunta. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A preocupação de quem pergunta é uma preocupação sobre um dado que lhe foi apresentado, mas Jesus, ao responder, ele vai voltar a pergunta para o seu interlocutor, de maneira que ele tome uma atitude diante daquilo que ele ouviu. Essa mudança ela é muito delicada, mas ela é extremamente importante, porque ela marca a característica do homem que se deixa alcançar por Deus. Aquele que se deixa alcançar pelo Senhor deve também deixar-se transformar por Ele. Enquanto ele pergunta se é verdade que são poucos os que se salvam, o Senhor, voltando-se para ele, diz: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. E desse modo, chama ele a uma responsabilidade diante daquilo que ouviu. Jesus não para dar a resposta: é certo, é errado, é verdadeiro, não é verdadeiro, mas o que diante da boa nova você faz? Que atitude você admite diante daquele que está na sua frente e que lhe ensina o caminho para o céu? Às vezes nós nos dispersamos, queridos irmãos e irmãs, do fato que trata-se de um compromisso pessoal. Uma vez que a salvação nos foi anunciada, uma vez que nos foi entregue a fé, é fundamental que nós venhamos a admitir uma atitude
pessoal de comprometimento com o Senhor. Por isso, não se trata de uma pergunta ou de uma questão secundária, por assim dizer, mais superficial, essa que envolve esse homem. Por isso, Lucas traz para o seu evangelho esse tema, pois é necessário que compreendamos que, diante do anúncio da verdade, a atitude que admitimos vai ser decisiva sobre o lugar onde estaremos. Entre sermos os últimos e os primeiros, ou entre participarmos e não participarmos. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Existe um esforço a ser feito. Houve a obra da salvação, o Senhor asperge o seu sangue redentor, nos salva, nos entrega a salvação pela aspersão do seu sangue. Mas se depois de tudo isso, a gente crendo e esperando, declarando o senhorio do Senhor, abandonamos tudo, corremos um sério risco de nos perdermos. Por isso, como o Senhor ofereceu por nós o sacrifício da cruz, também nós devemos oferecer o sacrifício da perseverança, o sacrifício do amor. Muitos tentarão entrar e não conseguirão, dirá o Senhor, pois o tempo completou-se e eles, diante daquilo que receberam e aquilo que fizeram, se encontrará uma grande distância, ao ponto de baterem a porta dizendo, e aqui vem o ponto-chave: nós te conhecemos, Senhor, nós ouvimos suas pregações em nossas praças, nós comemos e bebemos com o Senhor, porém permaneceram desconhecidos. Por quê? Porque não selou-se uma aliança de amor. O discípulo de Cristo é aquele que, ouvindo suas palavras, a pratica. É aquele que, encontrando o anúncio da salvação, vive a partir dessa verdade. É aquele que, tendo sido alcançado por Cristo, escolhe viver a vida em Cristo e deixa-se transformar pela palavra, sendo modelado pelo Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos chama a esse compromisso. Aliás, os textos todos dessa semana, desde o domingo, estão nos chamando a um vigor e a um comprometimento com o ensinamento do Senhor, de maneira que a nossa vida seja, de fato, o espelho de Cristo Jesus. Quem me vê, vê ao Pai. Quem vê cada um dos meus discípulos, é a mim que vê. Bendito todo homem que, encontrando Jesus, deixa-se transformar e permite que sua vida se modifique radicalmente, sendo uma vida mais parecida com a do Senhor, sendo uma vida iluminada e transformada por Ele. Peçamos ao Senhor a graça de, através dos santos sacramentos, de, através da meditação da Palavra de Deus, através da comunhão com os irmãos e irmãs na oração, de vivermos mais unidos ao Senhor, a fim de que a porta estreita permaneça estreita, mas o nosso coração seja largo o suficiente para passar por ela. Pela porta estreita só passam aqueles que têm um grande coração, como o coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Imaculada Virgem Maria,
Desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.